Romanos 12, verso 2. Mateus, meu novo amigo Mateus, está aqui o pastor também Eliezer, um amigo querido. E o Mateus me falou assim: pastor, o nosso tema é inconformados. E nós organizamos esse tema. E hoje na abertura, o tema, pastor, que a gente queria, nós estamos orando diante de Deus, é o seguinte: o que é um inconformado? Eu quero falar sobre isso então, Romanos 12, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e que a palavra frutifique nas nossas vidas, em nome de Jesus. E a igreja diz: as pessoas estão inconformadas com muitos temas, com muitas coisas. Tem pessoas, já foi dito aqui agora há pouco pelo Mateus, inconformadas com o governo. O nosso dinheiro não está valendo nada mais. Podia mudar o nome do dinheiro, não é real, é mentira o nome do nosso dinheiro. Quanto custa? 5 mentiras e 70 centavos, porque não está valendo nada. Tem gente revoltada com o governo. Tem gente revoltada com o refrigerante. Nos Estados Unidos, tem uma frase agora que todo mundo está repetindo: o refrigerante é o novo cigarro. Várias entidades e instituições nos Estados Unidos estão lutando contra refrigerante, Pepsi, Coca-Cola, porque o refrigerante eles pegaram para bode expiatório por causa da obesidade infantil nos Estados Unidos. E aí tem um monte de gente brigando, inconformados contra o refrigerante. Tem leis nos Estados Unidos sendo votadas, em alguns estados já foram aprovadas, que proíbem as escolas de venderem refrigerantes, porque faz mal para as crianças. Então já tem gente querendo colocar um imposto altíssimo para as empresas que vendem refrigerante. Eles estão cercando as empresas de refrigerante, igual fizeram com as empresas do tabaco, do cigarro, porque o refrigerante faz mal. Então eles estão falando que em alguns anos vai ser proibido, vai ser assim, fortemente encorajado você não beber refrigerante. Aí vai ser assim, tipo crime. Cara, chega aí, tem uns refrigerantes lá em casa. Vai ser um negócio do mal assim. Cara, comprei uns refrigerantes para a gente tomar de madrugada aí. Vai ser porque as pessoas estão inconformadas. O ser humano sempre vai ficar inconformado com aquilo que o perturba, com aquilo que o irrita, com aquilo que vai de alguma maneira prejudicá-lo. O ser humano, por natureza, ele fica inconformado no sentido de não ser amoldado, de não ser acomodado, inconformado não no sentido de um reclamão. Presta bem atenção, inconformado não tem nada a ver com reclamão. Não é a pessoa que só fica reclamando, murmurando de tudo, não. Inconformado nesse texto está falando de uma pessoa que não se deixa ser facilmente influenciada, amoldada ao padrão do mundo. E o que nós vamos falar nessa conferência, o que nós vamos falar hoje, é sobre o nosso inconformismo espiritual. Você pode ser inconformado com o seu time. Por exemplo, eu tive um grande livramento de Deus hoje, meus irmãos. A prova que milagre existe. Eu vim de São Paulo para cá no avião com o time do Vasco, alguns jogadores, o avião não caiu. Deus é misericordioso, meu irmão. E eu coloquei essa foto lá na internet, no meu Instagram, no Facebook. Já deu mais de 2.000 compartilhamentos, todo mundo curtindo, e a maioria é vascaíno. Pastor, só misericórdia de Deus. O próprio Mateus, cadê o Mateus? Mateus, pastor, eu sou vascaíno, mas é verdade. Foi um milagre, pastor. Você pode ser inconformado com várias coisas. Inconformado com o governo, inconformado com o refrigerante, inconformado com o Vasco, todo mundo é inconformado com o Vasco. Mas, acima de tudo, quantos aqui amam o Senhor Jesus de verdade? Acima de tudo e principalmente, você tem que ser um inconformado espiritual. É sobre isso que eu quero falar
com vocês essa noite. O que significa ser um cristão inconformado? O que significa ser um jovem, um adolescente inconformado com o mundo? Então, eu quero falar duas coisas. Primeiro, o que é o mundo? E segundo, o que é ser inconformado com o mundo? Então, em primeiro lugar, o que significa na Bíblia a expressão mundo nesse texto de Romanos? Nesse texto de Romanos, mundo não significa planeta Terra, cosmo, universo. Mundo aí não significa e Deus criou o mundo. Quando fala que Deus criou o mundo, está falando do planeta Terra. Está falando das realidades físicas, naturais, espirituais, o mundo que Deus criou, o cosmo, o universo. Deus criou coisas maravilhosas na natureza, coisas longínquas do nosso planeta, outros planetas, estrelas. Você pode dar um glória a Deus pelo poder do Senhor Criador. Ele criou estrelas, Ele criou galáxias lá longe, e Deus criou aqui na nossa mão bactérias, germes no chão, germes, micróbios. Deus criou o incrivelmente grande e o incrivelmente pequeno e diminuto. Esse é o Deus que nós servimos, é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez, Deus viu tudo que havia feito e tudo era o que, gente? Muito bom. Não era bom, era muito bom. Eu vou repetir: Deus criou todas as coisas, viu tudo que havia feito e tudo era o que? Gente, vai falar muito bom. Deus criou tudo, viu tudo que havia feito e tudo era? Aleluia! E estava tudo muito bom. Tudo que Deus faz é bom. Teve uma vez que uma pessoa perguntou assim para o professor de teologia: professor, o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? E o professor pensou e disse assim: ele estava fazendo o inferno para mandar para lá quem fizesse essa pergunta. Deus criou o mundo. Sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus fazia antes de criar o mundo? Ele já estava te amando, planejando criar você. A Bíblia fala que Deus nos amou antes da fundação do mundo. É um mistério muito grande. Então Deus criou o mundo, o homem, a mulher. Deus criou todas as coisas. Mas a Bíblia nos ensina, nos explica que o ser humano se rebelou contra Deus. Então Deus nos criou, Deus fez tudo bom, o jardim perfeito, mas o homem preferiu virar as costas para Deus. Isso é contado na Bíblia o tempo inteiro. A parábola do filho pródigo, várias histórias que mostram parábolas, provérbios, reflexões, profecias, narrativas. A Bíblia está repleta desse ensinamento, que o homem virou as costas. Jesus fala isso na parábola do filho pródigo. Paulo fala em Romanos: o salário do pecado é a morte. Então a Bíblia ensina em todo tempo na Bíblia essa verdade, que o homem virou as costas para Deus. O homem, Deus criou o homem, a mulher, e eles viraram as costas para Deus. É a rebelião. 1 João está escrito: o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Deus criou o mundo, as regras, tudo, mas o homem, ele transgrediu a lei. A Bíblia diz em Isaías 43, versos 6 e 7: de longe tragam os meus filhos, a quem criei para a minha glória. Deus nos criou para a glória dele, mas nós viramos as costas para Deus. Então a Bíblia fala: nós todos pecaram e estão o que, gente? Destituídos da glória de Deus. Porque o homem resolveu seguir o seu próprio caminho. Ao invés de adorar a Deus o Criador, o homem, ele resolveu adorar a si próprio. É o egoísmo, é o orgulho, é a idolatria. Romanos capítulo 1, Paulo vai explicar isso, mostrando que o homem adora pedaço de pau, bicho, réptil, mas o homem está disposto a adorar tudo, menos o Criador. Esse é o pecado. O
que é pecado? É isso aqui, é o homem virar as costas para Deus. E ao invés de adorar o único que é digno, que é o único Criador, Deus, o homem prefere seguir o seu próprio caminho, adorar qualquer coisa, menos Deus. E aí a Bíblia diz então, a Bíblia nos ensina, que em Adão todos pecaram, por causa da desobediência do homem, da mulher. Todos nós nascemos de acordo com a lei, com a Bíblia. Todos nós nascemos com a natureza caída, pecaminosa. Hoje nós nascemos voltados com as costas para Deus e para seguir o nosso próprio caminho. Sabe uma coisa que eu nunca entendi? Eu nunca entendi como é que a minhoca, aquele bicho endemoniado, para dentro da maçã, da goiaba. Aí um dia eu estava assistindo o Discovery Channel. Irmãos, é uma bênção o Discovery Channel que você descobre essas coisas. Aí explicou que a flor da planta, vem um bichinho e coloca ali o óvulo do bicho, do mal. Quando o fruto cresce, o bicho já está lá dentro. Eu quero te dizer que o bicho já está dentro de nós, meus irmãos. Nós já nascemos com a Bíblia chama isso, esse bicho de carne. O que é carne? É a nossa inclinação para fazer o mal, o pecado. É a cobiça dos olhos, é o orgulho, é a vaidade, é a cobiça da carne. Nós nascemos inclinados para fazer o mal. Você tem que entender isso, isso é teologia pura, é doutrina, porque senão você não entende o que significa inconformado. Você vai pensar que inconformado é atirar pedra em quem pensa diferente de você. Você vai pensar que inconformado é xingar e ofender os outros. Isso não é ser inconformado. Você tem que entender isso aqui. O homem, ele nasce com a carne. O homem, ele nasce com a inclinação voltada para o pecado. Nós somos seres caídos, nós nascemos voltados para o pecado. Mas há uma salvação, e o nome dele é Jesus Cristo. Jesus é justamente o Salvador, porque Jesus veio para nos corrigir a rota. Jesus veio, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo aí ó, o mundo cosmos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus nos resgatou. Por isso que aqui no Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor. O que é Redentor? A Bíblia fala do Redentor. Eu sei, Jó fala assim, eu sei que o meu Redentor, o que gente? Vive. Olha só o que Jesus ele disse. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio nos resgatar dessa condição. Jesus nos pega e corrige a nossa rota. E Jesus ele vai falar do reino de Deus. Gente, não é para você viver no mundo. Aí vem agora a palavra mundo. Mundo na Bíblia, além do sentido da criação, tem um outro sentido de mundo, que é o sentido aqui de Romanos 12. Mundo aqui nesse texto significa o sistema de valores sem Deus. O mundo é a maneira de viver sem Deus, é a maneira de viver do pecado. Mundo aqui nesse sentido de virar as costas para Deus. Mas Jesus ele veio nos corrigir. Arrependam-se, olha só, arrependei-vos. O que é arrepender? É mudar de mente. Metanoia, mudança de disposição mental, conversão. Arrependei-vos. Jesus falou assim, arrependei-vos. É mudar a mente. Espera aí, eu não quero mais agora viver para o mundo. Eu não quero mais viver para o pecado, porque não presta. Eu me arrependi. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A boa nova. Qual que é a boa nova? É que nós podemos voltar para Deus através de Jesus. Nós podemos voltar para Deus. Nós podemos caminhar com o Criador através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é isso aqui, gente. Nós nos convertemos.
Jesus nos chama para o reino, mas aí vem o pecado, aí vem a carne nos puxando de volta para o mundo, para a vida no pecado. Mas aí você vai orar, buscar o Espírito Santo. Então nós hoje vivemos aqui, ó, o pecado nos chamando, o mundo nos chamando, mas Jesus nos chamando e nos mostrando a luz, que é estar na presença de Deus. O que é o inconformado? O inconformado é alguém que entendeu isso e não quer, está inconformado com o mundo e quer ser conformado por Deus. O inconformado é isso. O que é um jovem inconformado? É um jovem que não quer mais viver de costas para Deus. É um jovem que não quer mais viver para o pecado, para a prostituição, para rebeldias, para brigar com o pai, maltratar, violência, mentira, pornografia. Não, ele não quer isso. Ele quer a pureza, a santidade, a oração, o amor, a generosidade. Ele quer agora os valores de Deus. Então ele é um inconformado. Aí Paulo escreve: não vos conformeis ao mundo. Vocês não podem ficar cegos por causa do pecado espiritualmente, cegos espiritualmente. Vocês não podem deixar as paixões da carne guiarem vocês. Não, vocês foram comprados por alto preço, o sangue de Jesus na cruz. Vocês têm que ser transformados. Vocês têm que pensar como Deus, pensar como com a mente de Cristo. Não deixar mais o pecado dominar a vida de vocês. Aí passa um jovem ali agora na rua. Ele olha um monte de gente aqui na igreja, quinta-feira à noite. Aí ele fala assim: olha lá, olha os jovens perdendo a vida. Por quê? Porque ele ainda está obscurecido olhando para o pecado. Ele pensa que a vantagem da vida é a prostituição. Mas se Deus abrir os olhos dele, ele vai entender que os jovens que estão aqui, os inconformados essa noite, é que estão vivendo para valer, porque eles estão buscando as coisas eternas, as coisas de Deus. Eles não são enganados. Ser inconformado é não ser enganado pelo pecado. Baseado nisso, meus amados irmãos, então eu quero mostrar para vocês as 3 marcas do que é o inconformado. E nós vamos orar e vamos sair daqui essa noite inconformados para a glória de Deus. A primeira marca então de um inconformado, para ele se tornar inconformado, é ele entender que ele é diferente do mundo. Eu vou falar 3 marcas de um inconformado. A primeira marca: um inconformado é alguém diferente do mundo. O inconformado, ele é diferente por causa da roupa que ele veste? Não, o inconformado não é só usar uma camiseta escrito Jesus. É muito mais. O inconformado, ele é diferente nos valores dele. O inconformado é alguém moldado por Deus. Quem quer ser moldado por Deus? O inconformado número 1 é alguém diferente. Porque ele é diferente em que sentido? Ele não é diferente porque ele é um legalista, ele é um exótico, ele é um certinho. Não! Ele é diferente porque ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu entrei na faculdade de Direito com 17 anos de idade. Primeiro dia de aula, eu cheguei na faculdade e orei: Deus, me usa. Eu quero ser usado na faculdade para a tua glória. Eu quero falar do Senhor, eu quero falar do Evangelho, eu quero falar de Jesus na minha sala de aula. Eu orei, eu entrei na faculdade. Eu lembro direitinho, meus irmãos, quando eu fui dar o primeiro passo, eu olhei assim, falei assim, pensei assim, imaginei igual um filme escrito assim: dia 1, e eu entrei. Meus irmãos, primeiro dia de aula, arrancaram meu tênis, trote, pintaram minhas unhas de esmalte, colocaram a minha cabeça no bueiro, mandaram eu chamar os Tartaruga Ninja. Eu chamei: Donatello, Michelangelo, mais alto. Gritei: Leonardo. Chamei todo mundo, chamei o mestre Splinter, chamei todo mundo, Rafael. Eles me avacalharam todo. Colocaram ketchup, mostarda, ovo, tiraram um ovo, tinha um ovo escorrendo.
Como se não bastasse, me colocaram em cima de uma cadeira e me deram um copo de pinga. E todo mundo começou a gritar: vira, vira. Primeiro dia, o glorioso primeiro dia de aula. Parecia que eu estava sendo crucificado. Eu falei: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E todo mundo gritava: vira, 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 vira. Primeiro confronto com o mundo. O mundo não é a faculdade. O mundo é o que acontece na faculdade que desagrada a Deus. As faculdades foram criadas pelos cristãos. Sabe quem foi John Harvard? Um pastor. A maior universidade do mundo que existe, que mais prêmio Nobel, mais presidente dos Estados Unidos, a mais influente da história. Universidade de Harvard. Quem foi Harvard? Um pregador do evangelho, um homem de Deus. Mas muitas vezes os crentes se isolam tanto, porque eles pensam que o mundo, gente, são os valores pecaminosos. Aí deixou a faculdade entregue a pessoas sem Deus. Então eu estava tendo um confronto ali com o mundo. Eles obrigavam, para você fazer parte das coisas lá, tinha que fazer um monte de baixaria. Eu falei: eu não vou fazer isso. Aí, vai ter que fazer isso. Eu falei: eu não vou fazer isso. Você vai ter que fazer isso. Eu falei: eu não vou fazer isso. Aí eu estava me posicionando, mas agora me deram um copo de pinga. E todo mundo começou a gritar: vira, vira. Eu pensei em meia fração de segundo: se eu beber a pinga, eu vou passar mal, que eu nunca bebi na vida, nem biotônico Fontoura, nem nada. Eu vou passar mal, vou arruinar meu testemunho, vou mostrar que eu cedo às pressões. Eu vou arruinar meu testemunho, mas todo mundo vai gostar de mim. Eu vou ser como qualquer um. Todo mundo bebe, eu vou ser como qualquer um. Mas se eu não beber a pinga, eu mantenho o testemunho, mas no mínimo eles vão me matar. No mínimo eles vão me matar. Eu pensei isso em meia fração de segundo, voltou à realidade. Vira, vira, vira. Eu virei a pinga na cara das pessoas. Fiz assim, voou pinga para todo lado. Fez um silêncio. Eu olhei para o céu: Pai, está consumado. Me chutaram da cadeira. O cara me chutou da cadeira. Eu caí assim. Sabe como é que era o apelido do menino que me chutou? Titanic, o apelido dele. Porque ele era muito pequenininho. A faculdade inteira começou a gritar: calouro burro, calouro burro. E eu fui embora. A faculdade inteira me vaiou no primeiro dia de aula: calouro burro. Eu lembro que meu coração ficou acelerado. Meu coração ficou acelerado, porque não era isso que eu tinha orado, esperado que fosse acontecer. Eu tinha orado: Deus, eu quero ser usado. Deus, voltei para casa com a faculdade inteira me chamando de calouro burro, com ovo escorrendo e com esmalte na unha. Mas o Espírito Santo falou comigo: você é diferente. Você tomou a atitude correta. Você não é igual a eles. Você não é igual a eles. Segundo dia de aula eu voltei. Todo mundo rindo. Chegou o senhor Iceberg, o menino que enfrentou o Titanic. Todo mundo fazendo piada, todo mundo rindo. Mas aí os dias se passaram e a minha turma foi me conhecendo. A minha turma me respeitava, porque eles viram que eu levava Deus a sério e tinha meus valores e não negociava os princípios que eu aprendi na casa de Deus. Aí eu fui eleito representante da minha turma. Eu era o único sóbrio, o único que tinha condições de anotar o que o professor falava. Um dia uma colega da sala chegou e falou assim: Davi, no corredor da universidade, Davi, ela abriu as mãos: ore pelo meu pai, ele está morrendo no hospital. Meu pai está com cirrose, morrendo agora. Por favor, faça uma prece. E ela quase ajoelhou na minha frente. Ela fez com as mãos assim, faz uma reza, por favor, Davi. E eu pensei: que menina sem vergonha, nunca me cumprimentou, nunca falou oi, nunca falou tchau. Por que ela não procura os meninos da gandaia agora? Por que ela não procura as meninas sem vergonha? Por que ela não procura? Eu pensei isso e falei: claro, irmã, vamos orar. E eu orei por ela.
Pus a mão na cabeça dela no meio da faculdade, todo mundo olhando, e eu orei por essa jovem. No final da oração eu perguntei para ela: por que você pediu essa oração? Sabe o que ela me disse? Davi. Davi, todo mundo na nossa sala sabe que você é a pessoa mais perto de Deus da nossa sala. Eu me lembrei de uma frase do evangelista do passado, chamado Gibson Smith, que dizia assim: existem 5 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e você. A sua vida é o evangelho que muitas pessoas vão ler. O seu testemunho é o evangelho que as pessoas vão ler. Você é diferente, jovem. E eu comecei então a mostrar que eu era diferente, e as pessoas começaram a me respeitar. As mesmas pessoas que dão risada de você porque você segue Deus, são exatamente as mesmas que vão pedir oração no dia que elas estiverem em dificuldade, porque elas vão ter guardado na cabeça que você levava Deus a sério. É verdade. Eu comecei a falar de Jesus, todo mundo me respeitava. Os meninos estavam falando palavrões, eu chegava, eles paravam de falar. Eu ficava na sala, na hora do intervalo, muitas vezes, orando nas mesas dos meus colegas. Eles ficavam na porta fumando. Davi, você está roubando as nossas coisas? Eu falei, não, eu estou orando. Alguém tem que fazer alguma coisa por vocês não valem nada. E eu começava a orar. Deus abençoe essa menina, olha que isso, tem misericórdia. Eu ficava orando. Os dias foram se passando. Um dia, um professor disse assim na sala de aula: todo crente é burro. Eu estava na sala, meu irmão. Eu tenho um amigo muito querido que é ateu. Ele virou: não, você é crente. E o professor falou que você é burro. Eu olhei assim. Eu fiquei muito nervoso, eu confesso, eu fiquei muito nervoso. Aí eu olhei, faltavam alguns minutos para acabar a aula, eu respirei fundo. Aí o professor pediu uma estratégia a Deus. Aí o professor falou assim: acabou a aula? Eu falei: professor, não acabou. Aí todo mundo assustou. O senhor disse que todo crente é burro? Não, não foi isso que eu quis dizer. Foi isso sim que eu ouvi, eu estava aqui. Quer dizer que Henri Dunant, o fundador da Cruz Vermelha, vencedor do primeiro prêmio Nobel da Paz, era um ignorante. Quer dizer que João Calvino, que fundou o sistema educacional público moderno, era um ignorante. Quer dizer que Martin Luther King, que conquistou os direitos civis dos Estados Unidos, era um ignorante. Quer dizer que William Herschel, que descobriu o raio infravermelho, era um ignorante. Quer dizer que Tolstói, quer dizer que Dostoiévski, o maior escritor soviético da história, que disse que era um homem, um vazio do tamanho de Deus, era um ignorante. Quer dizer que Cristóvão Colombo, que chegou na América e disse que foi guiado pelo Espírito Santo, era um ignorante. Ele ficou assustado. Quer dizer que Isaac Newton, o maior cientista da história, que não pronunciava o nome de Deus sem tirar o chapéu da cabeça, era ignorante. Professor, a sala, professor, se o senhor não acredita em Deus, o senhor deve ser respeitado por isso, do mesmo jeito que o senhor deve respeitar aqueles que acreditam. A aula acabou agora, pode sair por favor, a porta é ali. Você é diferente. Você é diferente nos seus valores. Você é diferente na maneira de tratar os outros. Você é um jovem inconformado. Isso significa que você é diferente. Você não é igual ao mundo. Você não é igual ao menino que perturba os outros na família. Você ajuda a tua família para a glória de Deus. Você é diferente. Você não é uma menina problemática, uma menina que grita, que quebra o prato. Você é uma menina educada. Você é uma menina, você é uma dama, você é uma mulher de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você não é uma menina rodada, tão rodada que só de olhar a gente fica tonto. Não! Você é uma menina que se valoriza para a glória de Deus. Você sabe que você é templo do Espírito Santo. Você sabe que Deus tem um homem de verdade para você, não um malandro. Deus tem um homem para você, moça. Um homem que vai cuidar de você,
vai ser o pai dos seus filhos, vai te proteger. É isso que você sabe, porque você é diferente. Você não se entrega para qualquer um. Rapaz, você é diferente. Você é um homem de Deus. Você espera o tempo de Deus na sua vida. Você não é afobado, atrapalhado, problemático, cheio de problema. Não! Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você trabalha, você não é vagabundo. Você trabalha, você não tem preguiça de trabalhar. Você levanta e trabalha. Você não reclama, porque você é homem de Deus. Você é homem de Deus. Você é diferente. Você não é um moleque. Você não é um menino que tudo reclama, tudo faz biquinho. Você contribui. Você não atrapalha, você não prejudica. Você é solução, você não é problema. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo na tua vida. Porque você é inconformado, você é diferente. Ah, mas está todo mundo reclamando. Mas você não vai reclamar, você vai ajudar. Você é um líder. Você é um líder. Você é um guerreiro de Deus. As suas mãos são como as mãos do rei Davi, adestradas para a batalha. Você foi forjado por Deus. Você é um menino igual José, líder. Todo mundo pecava, todo mundo reclamava. José não. Ele era injustiçado, mas ele continuava santo na presença de Deus. Por quê? Porque ele era inconformado, ele era diferente. Todo mundo ia para os braços da mulher de Potifar, mas José não, ele era diferente. José estava sendo preparado para ocupar o posto mais importante do mundo, porque ele era um homem de Deus. Todo mundo rouba, todo mundo é desonesto. Você não, você é diferente. Você é diferente, você é um jovem conformado. Olha, eu vou contar para vocês a diferença de um homem, pai de família, normal. Ele chega em casa gritando. Ele chega em casa, ele pensa que agora ele vai mandar, que todo mundo vai obedecer ele, porque é assim que é o homem sem Deus. O homem sem Deus, que não entendeu a palavra, que é moldado pelo mundo, ele trabalha o dia inteiro, ajuda o patrão, ajuda os funcionários, ajuda os colegas de trabalho, trabalha, aí ele vai para casa, olha a diferença. Ele vai para casa e pensa assim: agora todo mundo vai me servir. Agora, aí ele chega em casa tirando tênis, sapato, gritando. A mulher fala: não tira o sapato na sala. Eu tiro sim, eu tiro onde eu quiser, eu que pago as contas. Aí tira a blusa. Amor, mas não põe lá. Eu coloco onde eu quiser, cala a boca, eu coloco onde eu quiser. Os meninos estão jogando videogame. Sai daqui que eu vou assistir o jornal, sai daqui que eu vou assistir não sei o quê. Mas eu estou vendo, pai, vai embora daqui, para de chorar. Porque ele pensa que agora ele vai ser servido por todo mundo, ele que manda. Porque o evangelho não entrou no coração dele ainda. Ele é moldado pelo mundo, ele é como qualquer um homem. Olha um homem de Deus que o evangelho entrou no coração. Ele é o sacerdote do lar. Ele trabalhou o dia inteiro. Ele trabalhou com o patrão, com os funcionários, com os colegas. Ele é o provedor do lar, ele é um homem que trabalha. Mas agora ele vai para casa e ele tem a consciência que ele é o sacerdote do lar, que ele é um homem de Deus, que o principal lugar que ele vai servir é na casa dele agora, a esposa e os filhos. Por quê? Porque ele é inconformado, ele é diferente. Então o homem que o evangelho entrou no coração dele, ele vai para casa e pensa assim: agora eu vou servir a minha esposa e os meus filhos. Ele não chega em casa gritando, ele está cansado, ele trabalhou, ele está nervoso por causa do trânsito. Tudo isso é verdade, mas acima de tudo, o Espírito Santo orienta a vida dele. Então ele chega em casa, ao invés de gritar, ser um ignorante, um bruto, ele pergunta para a esposa: amor, trabalhei demais hoje, está faltando alguma coisa em casa? Precisa que vai na padaria buscar um pão, alguma coisa? Por quê? O evangelho entrou no... Moças, olhem para mim, moças, esse é o perfil de homem que você tem que procurar para casar. Agora os homens vão ficar tudo esperto aqui também. Você não pode aceitar um bruto, um homem que não é de Deus. Por isso que você tem que se guardar para um homem de Deus. Existe homem de Deus.
Existe um homem desse, a mulher não tem coragem de reclamar, ela faz o que ele quiser. Muda o relacionamento, porque o homem, a mulher e o homem agora são guiados pela Bíblia. Então o homem, ele dá vida pela esposa. A mulher, ela se sujeita a esse marido, até as últimas consequências, para a glória de Deus. É uma casa que tem paz. É uma casa diferente. A casa toda não significa, gente, que não tem problema. É claro, é óbvio que tem problema. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O pecado vem, as tentações, os problemas financeiros, para todos, todo mundo está sujeito às tentações, aos problemas. Mas a diferença é que está sendo guiado por Deus. Meu pastor Jorge, ele me ensinou desde que eu sou menino a seguinte frase: Davi, a vida com Deus é difícil. A vida sem Deus, Davi, é um suicídio. Primeira marca de um inconformado. Repita comigo: um inconformado é alguém diferente. É alguém diferente nos seus valores. Agora você tem valores do reino de Deus. Você não é uma pessoa bruta na internet. A sua espiritualidade, você é diferente da maneira que você comenta no Facebook. Você não fica colocando gasolina, você não escreve palavrões, você não é uma pessoa desequilibrada, você é uma pessoa santa no espaço virtual também. Você é diferente, todo mundo critica, xinga, você não, você é uma pessoa de Deus, você não é todo mundo. Você é uma pessoa diferente, você é diferente na sua casa, na sua sexualidade, você é diferente, você vive de acordo não com o que o mundo diz, mas com o que a palavra de Deus diz. Você é diferente. Número 2, um inconformado é alguém infiltrado. Repita comigo: um inconformado é alguém infiltrado. Isso é muito importante, porque o inconformado não é alguém que é diferente do mundo e fala assim: ah, o mundo que exploda, eu vou viver minha vida. Isso não é um inconformado, isso é um monge que vai para o mosteiro. Eu vou para o mosteiro, vou ficar aqui no mosteiro, não quero falar com ninguém. O mundo que exploda para lá, eu vou ficar aqui no mosteiro. Eu vou viver minha vidinha aqui, eu não quero saber. Foi para isso que Jesus te chamou? Jesus nos chamou das trevas para a luz, e agora para a gente ir e iluminar o mundo. O inconformado não é alguém que se isola. O inconformado não é alguém que foge do combate. O inconformado não é um covarde. Ah, agora a minha família está bem, a minha vida está bem, meu dinheiro está legal, eu estou na minha igreja, eu estou tranquilo, eu estou com saúde, e os outros vão todos para o inferno, amém. Não. O inconformado é alguém que vai agora iluminar o mundo. Ele vai iluminar, ele é sal, ele vai salgar a terra. Ele é perfume, onde ele chega, vem o perfume, o aroma de Cristo. Dá uma glória a Deus aí, gente. Ele quer transformar, ele quer falar de Jesus, ele quer mostrar para o mundo inteiro, as pessoas, todas as pessoas, que Jesus morreu por todos. E ele não vai chegar inconformado, pecadores vão para o inferno. Não, ele vai chegar com a graça do Espírito Santo nele. Ela vai ser uma moça que vai falar de Jesus com autoridade. Vai ser um rapaz que ele vai chegar e vai falar de Jesus com autoridade. Por quê? Porque ele está na luz, ele é diferente. Quem é diferente quando prega, vem o selo de Deus, vem a autoridade de Deus. Por quê? Porque ele tem vida nas palavras. As pessoas olhavam Jesus pregando e falavam assim: olha, ele prega e com o que, gente? Fala todo mundo, com autoridade. Vocês repararam que eu tenho uma barriga, é impressionante, onde eu vou ela está comigo, meus irmãos. Minha esposa falou assim: Davi, amor, você tem que perder essa barriga, não pode, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei: o que eu faço? E a Natália falou assim: amor, você tem que ir no spinning. Eu falei: o que é isso? Ela falou: spinning é um método de tortura nas academias, que você fica pedalando sem sair do lugar, com a luz piscando, e você emagrece. Eu falei: mas que legal. Aí ela falou assim: você tem que ir lá. Eu conheci uma academia aqui, e me falaram que tem um instrutor muito top, o cara está lá,
3 anos pedalando, o cara é top. Eu fiquei todo entusiasmado, me matriculei na academia, no spinning. Comprei a bermuda de spinning, o tênis de spinning, a meia de spinning, a camisa de spinning, virei spinning, fui no spinning. Quando eu cheguei, o cara tinha uma barriga 10 vezes maior que a minha. Essa risada que você está dando é a risada que as pessoas dão de você quando você prega sem autoridade. Porque a incoerência é motivo de piada. A incoerência é motivo de galhofa. É uma caricatura, é um exagero, é uma piada. Então, a minha irmã tinha a língua presa. Ela falava assim quando ela era pequena. Aí meu pai levou ela na fonoaudióloga e falou: Fono, ajuda minha filha, ela tem a língua presa, assim. A fonoaudióloga falou: Senhor, não se preocupe, em alguns dias a sua filha estará falando certinho, Senhor. Aí meu pai levou minha irmã embora porque ela não resolveu o problema dela, quer resolver o problema dos outros. Se você for diferente, agora você tem luz, a luz de Cristo. Agora você vai para o mundo e você vai iluminar o mundo. Não é o mundo que te contamina, é você que ilumina o mundo. Jesus chegava perto do leproso, não era o leproso que contaminava Jesus, era Jesus que curava o leproso, porque tinha luz em Cristo. Então você tem que ser assim. O inconformado é alguém infiltrado, é alguém que está falando de Jesus, é alguém. Paulo, em Atos capítulo 17, ele chega em Atenas, está escrito no capítulo 17 de Atos, que Paulo, quando ele viu a idolatria naquela cidade, fala que ele ficou revoltado, inconformado, fala que o espírito dele se comoveu, fala que ele não aguentou e começou a falar de Jesus. Ele começa a falar de Jesus. Um inconformado, quando ele olha a tragédia do mundo, um inconformado, quando ele olha jovens violentos, ele não sente raiva, ele sente misericórdia. Um jovem, quando olha o outro no pecado, vivendo uma vida vazia, ele não fica com raiva, ele não quer ofender, brigar, ele quer ajudar, ele quer estender a mão, porque ele tem a luz de Cristo na vida dele. É amém, irmão? Então ele não é alguém que é orgulhoso, eu sou melhor que você, eu tenho luz na minha vida. Não, pelo contrário, o inconformado é alguém que reconheceu que não é nada, e que Jesus salvou a vida dele. O inconformado é alguém que viu que não tem esperança em si próprio, mas só em Jesus. Ele entendeu isso, ele entendeu que é Jesus que salva, e agora ele está tão cheio de Jesus, que ele quer falar de Jesus para os outros. Você precisa de Jesus também, meu irmão, porque Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha vida. Eu vivia para o pecado, mas agora eu vivo para a glória de Deus. Então você começa a falar de Jesus. Onde você está, você começa a falar de Jesus. Na minha faculdade, eu roubei a lista de chamada. Eu confesso os meus pecados, eu roubei. Aí eu fui, xeroquei a lista de chamada. Aí eu me arrependi dos meus pecados e devolvi a lista de chamada. Aí eu devolvi a lista de chamada, mas agora eu tinha cópia, com o nome dos meus 59 amigos da sala de aula. Sabe o que eu fiz? Durante os 5 anos do curso, eu falei de Jesus para cada um deles. Eu entreguei uma Bíblia para cada um deles. Eu convidei para o culto todos eles para vir para a igreja. Eu falei de Jesus. Tem o meu amigo, Guilherme, que eu falei assim: Guilherme, vamos começar uma reunião evangelística aqui na faculdade. E eu comecei a colocar um cartaz na faculdade inteira, escrito: venha para a reunião tal, sobre Jesus, nós vamos falar o tema Deus não é o enigma. Distribuí uma tarde inteira em todas as salas da minha faculdade. Gente, chegou no dia da reunião, sabe quantas pessoas foram na reunião? Nenhuma, nem o Guilherme, só eu fui na reunião. E aí eu sempre conto isso, eu preguei para as cadeiras vazias. Eu fico com tanta raiva que eu falei de Jesus para as cadeiras. Eu tinha um esboço, eu falei da introdução à conclusão. Vocês precisam de Jesus. No final eu fiz apelo: quantas cadeiras querem Jesus? Fiquem onde estão. Meus irmãos, todas as cadeiras ficaram onde estavam. E eu comecei a falar de Jesus na faculdade. Sabe o que aconteceu quando eu me formei? Tinha reunião todos os dias, de segunda a sexta.
reuniões que tinham mais de 300 estudantes. Vários se converteram. Quando eu me formei, uma jovem que se converteu lá na faculdade, chamada Ludmila, ficou no meu lugar, assumiu a liderança da reunião. Você começa a falar de Jesus. Você quer falar de Jesus esses dias, andando lá em São Paulo, do lado da minha casa, tem um batalhão da Polícia Militar. Eu falei, eu vou falar de Jesus. Eu entrei dentro do batalhão da Polícia Militar. E todo mundo ficou me olhando, e eu fiquei olhando para todo mundo. E não falei nada, fiquei só olhando. Aí um policial foi levantando a arma assim, eu falei, é o seguinte, eu mudei aqui para o bairro. Aí que eles apontaram a arma para mim, aí eu falei, e digo mais, a partir de agora, tem um homem de Deus orando por vocês todos os dias. Olha aquele prédio, eu moro naquele prédio, no 9º andar, eu e minha esposa, estendemos as mãos, oramos por vocês todos os dias. As pessoas perderam a reação. O comandante perdeu a reação. Que bom! Escreve isso para nós, eu tenho que colocar isso no mural. Eu estou mandando o ofício, estou orando oficialmente por vocês. Quando eu fui andando assim, quase que eles bateram continência. Pois não, senhor, pois não, quase bateram continência. Um policial me acompanhou até a saída e falou assim, olha, eu trabalho nesse batalhão. Antes da fundação do mundo, eu já trabalhava nesse batalhão. Antes de Deus dizer haja luz, eu já estava trabalhando nesse lugar aqui. Eu nunca vi alguém fazer isso. Parabéns, parabéns. As pessoas entram no batalhão reclamando, xingando. Nunca ninguém entrou aqui para falar uma coisa boa. Parabéns, jovem, parabéns. Quando nós passamos, eu e minha família, minha esposa, minha filha, na frente do batalhão, eles quase param a rua para a gente atravessar. O que é isso? Blitz? Não, Davi está atravessando a rua com a sua família. De tanto respeito, está vendo? Não custa nada você falar de Jesus. Você é um infiltrado, onde você está? Você é um missionário, você é um intromissionário. É a intromissão. Você vai entrando e vai falando de Jesus. Onde você está? Você fala de Jesus. Você não tem vergonha de falar de Jesus. Uma jovem da minha igreja, chamada Heloína, me procurou e falou, pastor, o senhor poderia, ano passado, o senhor poderia ir à minha faculdade, falar na minha reunião, uma mensagem evangelística que nós organizamos todas as semanas? É claro, claro, Heloína, que eu vou. E eu perguntei, quantos jovens se reúnem? Ela falou, mais ou menos 15 jovens por semana. Então eu peguei 15 livros para dar de presente para os jovens lá. E fui para a faculdade Newton Paiva. Quando eu cheguei na faculdade, tinha um tumulto na entrada da faculdade. Porque o auditório estava lotado. E eu perguntei, o que está acontecendo no auditório? E me disseram, vai ter uma palestra lá agora. E eu falei, mas palestra? Que palestra? Uma palestra sobre Deus. Palestra sobre Deus? Que palestra sobre Deus? Ah, um mestre em direito. Eu falei, mestre em direito vai falar? Que mestre em direito? É o Davi Lago. Eu falei, eu vou falar ali, eu vou falar ali. Quando eu olhei, tinha um auditório lotado. Eu entrei no auditório, lotado. Alunos, funcionários, professores, eu entrei. Me chamaram para a tribuna, a Heloína avisou na faculdade, colocou cartaz, falou que no Facebook, que ia ter a palestra, lotou o auditório. Faculdade, quanto mais gente vai para o lugar, mais gente vai para o lugar. Todo mundo em busca de matar a aula. E aí tem uma desculpa, todo mundo vai. Lotou. Quanto mais gente chegava, mais gente chegava. Quanto mais gente chegava, mais gente chegava. Aí eu abri a minha pasta. Sabe qual folha eu tirei lá de dentro? A mesma folha que um dia eu falei para uma sala vazia. Só que eu só lembrei daquilo na hora. O Espírito Santo me lembrou. Eu abri a pasta, estava a folha lá. Eu não conseguia falar. O Espírito Santo, eu olhei assim, o auditório lotado. E a mesma folha, eu lembrei, não foi uma vez, várias vezes eu preguei para a sala vazia. Várias, eu não sei contar, foram várias vezes. E comecei a lembrar, e Deus me lembrou naquela hora, a mesma folha, a mesma mensagem. Deus não é um enigma. O menino falou, fala alguma coisa. Eu falei, cala a boca, e fiquei olhando para a folha. E Deus me falou, um dia você falou essa mensagem numa sala vazia, mas eu estava lá. Tem gente que só quer pregar para a multidão. Você tem que pregar onde você estiver. Você é um infiltrado de Deus, um inconformado. Cada pessoa que você olha é uma oportunidade de falar de Jesus. No ônibus, no táxi, no ponto de ônibus, no metrô, na rua, na escola, nos primos, nas férias, o vizinho, todo mundo. Você tem que falar de Jesus. Se você não tem vontade de falar de Jesus para todo mundo, alguém tem que falar direito de Jesus para você, ou você precisa entender direito o que estão falando de Jesus para você.
porque Jesus morreu por nós, Ele deu a vida por nós, para nós sermos inconformados. Pessoas que agora estão infiltradas. Em último lugar, em terceiro lugar, um inconformado é alguém que transforma. Presta bem atenção. As metáforas de Jesus. Vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Paulo fala que nós temos o aroma de Cristo, nós somos fermento. Todas as metáforas são iguais. Elas mostram essas três coisas. Primeiro, somos diferentes. A luz não tem nada a ver com as trevas. A comida saborosa, o sal, não tem nada a ver com o insípido, que não tem gosto. O perfume não tem nada a ver com o inodoro, o que não tem cheiro. Primeiro, nós somos diferentes. Segundo, nós temos que estar infiltrados. A luz, Jesus falou, você não pega a candeia e coloca debaixo da mesa. O sal não adianta nada no saleiro, o perfume dentro do frasco. O perfume tem que sair do frasco, o sal sair do saleiro. A lâmpada colocada no local apropriado, Jesus disse, para que aconteça a terceira coisa: a luz dissipa as trevas. O perfume espalha o aroma de Cristo e muda o ambiente, muda a atmosfera. Um pouquinho de perfume muda a atmosfera. O sal muda completamente o sabor do alimento. Você é o inconformado. O inconformado é alguém que transforma. Você está na sua sala de aula, a sua sala de aula transforma. As pessoas podem rir lá, mas você vai mantendo o seu testemunho. Você vai mantendo o seu testemunho. Chega o dia que as pessoas lembram de você na hora da crise, da luta, e falam, puxa, eu tenho um cara, meu amigo, puxa vida, é um cara de Deus, eu lembro que ele orava. Deus, o Espírito Santo toca lá no coração do seu amigo, e ele te procura depois. Quando chegou no último dia de aula da minha faculdade, teve uma eleição, quem será o orador da turma? Eu acabei de falar para vocês, no primeiro dia de aula, o meu medo é que ninguém fosse mais querer conversar comigo, porque eu não cedia as pressões do grupo. Isso é uma mentira que o inimigo coloca na sua cabeça. Eu não cedi a pressão durante os 5 anos do curso. No último dia de aula, eu era o único que conversava com todos os amigos da minha sala. Eu fui eleito orador por unanimidade, até eu votei em mim mesmo. Para mostrar para você, jovem, que é possível você ser um jovem de Deus, é possível. Nós erramos, nós pecamos, nós temos as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos problemas de saúde, os nossos problemas dermatológicos. Um é magro demais, outro é gordo demais, outro tem o nariz muito grande, outro, cada um tem o seu problema. Eu tenho um problema financeiro, o outro não tem memória, o outro não entende nada do que eu falo, o outro esquece tudo, o outro... todo mundo tem problema. O outro tem problema, o outro tem CC, cada um tem um problema. A gente é tudo complicado, a gente é tudo problemático, cheio de imperfeições. Mas se nós nos arrependermos, se você ouvir, se eu pudesse, jovem, eu abria a tua cabeça com uma serra hoje, colocava essa palavra dentro, fechava, costurava, colocava botox na sua testa, para você entender, mas eu não posso fazer isso. O Espírito Santo é que toca no teu coração e você crê ou não. Se você entender que o que vale a pena na vida é ser inconformado para a glória de Deus, você para de perder tempo. Você para de ser facilmente influenciável e você passa a influenciar. Se eu colocasse nesses telões as fotos, um por um dos meus amigos da escola, do colégio, os que serviam a Deus, todos estão crescendo em todas as áreas da vida. Jovem, você vai colher os frutos dessa conferência muito mais rápido do que você imagina. Se você levar a sério o que Deus vai falar com você esses dias, colocar em prática, viver, eu vou ser diferente, eu vou viver para Deus. Você vai ver como que Deus começa a te usar e você vai crescendo, progredindo na vida. Porque o Evangelho não é uma teoria, o Evangelho é poder para uma nova vida.
Se eu colocasse a foto do meu amigo crente, ele chama Tiago Mansur. Tiago Mansur, uma pessoa muito feia. O apelido dele era Tiago Monstrur. Tamanha a sua falta de beleza. Tiago Mansur, muito feio, gente, mas muito crente. Quanto mais feio, mais crente você tem que ser. Crente, trabalhador, crente, feio, mas crente. Quando o Tiago nasceu, a mãe dele chorou. Ele não chorou, a mãe dele chorou, tão feio. Ele coloca foto no notebook dele, o antivírus, ameaça detectada. O Tiago tira a foto e fala assim: nossa, eu saí feio na foto. Não, você saiu feio do útero, Tiago, é diferente. Mas um menino de Deus, um jovem de Deus. O Tiago casou com uma menina que chama Rúbia. A Rúbia, o apelido dela na escola era, de verdade, isso não é brincadeira, a gente estudou na mesma sala, eu, Tiago, a Rúbia. O apelido da Rúbia era Angelina Jolie. Deus existe, meus irmãos. Deus existe e Ele é fiel aos que o temem. Tiago casou bem, o Tiago tá top, velho. Ele tem um filho, meu xará, ele chama Davi. Eu fiz o casamento do Tiago e da Rúbia. Eles têm as lutas, tem os problemas que todo mundo tem, mas eles são cheios de Jesus. São inconformados, são diferentes, são infiltrados. Por onde eles vão, eles transformam as pessoas. Eles trabalham, vão lutando, conseguiram lá, estão pagando apartamento. E a vida vai, gente. Vai. Aí você pega o meu outro amigo, Giorgio. Simples. Menino de Deus, menino crente. Foi para a faculdade, não esqueceu de Deus. Fazia reunião, ele se formou em História. Lá em Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto. Casou com a menina de Deus, a Vanessa. Ontem nasceu o filho deles, o Theo. Casal abençoado, crescendo. Ele é professor de história, um homem de Deus, um jovem de Deus. A Vanessa trabalha como enfermeira num hospital lá em Belo Horizonte. E a vida profissional, familiar, ministerial, espiritual, a vida vai crescendo. Vocês estão olhando para um sujeito que nos últimos 3 anos não fez outra coisa senão atender jovens. Eu atendi 4.000 jovens sem parar os últimos 3 anos. O que eu estou falando aqui é o que é a verdade, que eu vi no meu gabinete pastoral, nas mensagens do meu WhatsApp, do meu telefone, na minha caixa de e-mail, todos os dias. Os jovens que levam Deus a sério, a vida progride. Em contraponto, aqueles que não levaram Deus a sério, a vida não anda. Essa é a verdade. Eu chego perto dos meus amigos de quando eu tinha 15, 16 anos de idade. Eles pararam no tempo. O assunto é o mesmo assunto de 20 anos atrás. Você viu, velho? A Cidinha tá gatinha. Velho, que Cidinha, velho. Eu sou casado com a Natália, eu tenho uma filha. A minha vida, eu estou preocupado como é que nós vamos tirar os jovens das drogas. Você está preocupado com a Cidinha e mais, a Cidinha está feia, cara. Os meninos parados no tempo. Qual a sua profissão? Eu não tenho não, eu venho do Muamba dos Estados Unidos. Você está estudando? Não, eu não estudo não, estou nem aí para estudar não. O menino tem 30 anos, namorando um menino de 12, porque é a idade mental dele. Ele não consegue se relacionar com uma menina da idade dele. As meninas estão muito à frente dos homens. A vida para sem Deus. Eu tenho até um amigo que está ganhando muito dinheiro, mas ele não tem esposa, ele não tem família, ele é todo problemático, ele liga perturbado, ele tem insônia, ele tem pesadelo noturno. Gente, eu estou falando que é verdade, eu estou falando do fundo do coração para vocês. Quem quer ser inconformado esses dias de verdade aqui? Você tem que ser feito conforme a palavra de Deus. E eu quero encerrar dizendo o seguinte.
Para vocês, então como é que eu vou fazer para ser um inconformado? Gente, é muito simples. Você tem que se render a Jesus. Enquanto você não se render a Jesus, é isso aqui, você vai caminhar para o mundo. Enquanto você não se rende a Jesus, é isso aqui, ó, você vai para o mundo. Você vai para a balada mesmo, prostituição mesmo. Você não vai entender nunca as coisas de Deus, do reino de Deus. Porque você não teve um encontro com o Senhor, você não abriu o teu coração para Jesus. Você tem um coração orgulhoso. Você está completamente obscurecido pelo mundo. Mas se você deixar Jesus entrar no teu coração, se você crer, aí você se torna um inconformado. Porque isso é Jesus que faz. Eu terminei de pregar em Vitória 2 semanas atrás. E quando eu terminei de pregar, o meu olho estava com uma bolota assim, eu não conseguia fechar e nem abrir direito o olho. E estava doendo muito. Eu terminei de pregar, tinha um médico na igreja. Ele me atendeu e falou: pastor, o senhor está com terçol. Eu falei: o que é isso? Ele falou: isso é um demônio que nasce no olho quando você coça o olho com alguma bactéria nos dedos. Aí o senhor deve ter coçado assim o olho com a mão suja e nasceu esse Satanás no teu olho. Gente, é muito ruim. Alguém já teve terçol aqui? É muito ruim, você não consegue abrir, é muito ruim. Eu dormi com dor nos olhos. Eu fiquei com tanta raiva que eu estou tomando muito cuidado com as bactérias. Eu estudei sobre as bactérias. E tudo tem bactérias e germes, eu estou com medo. Microfone, bactérias, tudo tem bactérias. Eu estudei, por exemplo, você vai num restaurante, você senta, primeiro você pega o cardápio, escolhe, depois você lava a mão, porque o cardápio é cheio de bactérias e germes. E eu não quero mais germes, bactérias e terçol. E eu fiquei neurado. Você vai no avião, eu pesquisei, o lugar que tem mais bactéria no avião é na mesinha que você come. Tem mais bactéria na mesinha do que no assento sanitário do banheiro do avião. Para você saber como que as bactérias são terríveis. Aí eu estava no outro culto. E um pastor falou assim: gente, todo mundo de joelho. Eu me ajoelhei. Quando eu olhei para o chão, qual foi a única coisa que eu lembrei? Bactérias e germes satânicos. E eu fiquei olhando: eu não vou ajoelhar, pelo amor de Deus, tem bactérias. Mas eu me lembrei disso. Os grandes homens de Deus, mulheres, eles se ajoelham diante de Deus. Por quê? Porque é o sinal de rendição. E foi muito legal isso. Sabe? Para você se ajoelhar, você vai ter que encarar as bactérias, os germes. Você vai ter que lembrar que você não passa de nada diante de Deus. Nós somos barro, gente, e sopro divino. Se o sopro divino sair, a gente é só barro. O homem veio do pó e ao pó voltará. Nós não somos nada, gente, sem Deus. Nada. Nós não passamos de bactérias, de germes. Que nós possamos nos render diante de Deus esses dias. Reconhecer que sem Ele nós estamos no caminho do conformismo. Mas com Jesus, nós estamos no caminho da santidade, do reino de Deus, da luz de Deus. A minha filha Maria, e eu encerro com essa história. A Maria estava assistindo o desenho Três Palavrinhas Só. Quem já viu o desenho Três Palavrinhas Só? São as musiquinhas da igreja, com o desenho animado. Eu coloco para ela assistir. Deus é bom para mim, três palavrinhas só. Vocês não aprenderam, não. Aí chegou a musiquinha do toque, toque, toque. Meu barco é pequeno, ela gosta muito também. Meu barco é pequeno. Aí começou a música do toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. É o mal querendo um lugarzinho. Aí aparece a mão do mal, é uma garra suja do demônio. Não, o mal não vai entrar. A segunda parte da música, toque, 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 alguém bate a porta. É Jesus querendo a casa toda. Só que a mão de Jesus no desenho está furada. E a minha filha perguntou para mim: papai, a mão está furada, papai. Por que a mão está furada? A minha filha tem 2 anos e meio de idade. E na sala da minha casa eu senti o Espírito Santo falando comigo.
A minha filha de 2 anos estava perguntando: papai, por que que a mão de Jesus está furada? Eu comecei a chorar. Maria, pega a tua Bíblia. Ela pegou a Bíblia dela de desenhos, a Bíblia do bebê. Eu coloquei minha filha no meu colo, abri a Bíblia na parte da crucificação de Jesus, com os desenhos, e mostrei a mão de Jesus. Está vendo, filha? E eu coloquei essa frase no coração dela. Ela nem entende as coisas direito, mas eu coloquei essa frase no coração da minha filha: filhinha, a mão de Jesus está furada porque Ele te ama. E ela olhou para mim: papai, a mão de Jesus está furada porque Ele me ama, papai. Todo mundo que chega, ela fala assim, a minha sogra chegou esses dias lá em casa, ela falou assim: vovó, a mão de Jesus está furada porque Ele me ama. E eu quero encerrar dizendo isso: as mãos de Jesus estão furadas porque Ele te ama. Ele se entregou por você. Se entregue a Ele. Se entregue a Ele e você será um verdadeiro inconformado. Quando vocês recebem essa palavra essa noite, para a glória de Deus,